Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, a intercessão de São José, a você e também a toda a sua família, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós nos encontramos para juntos estarmos meditando a palavra de Deus. Hoje, dia de São José, padroeiro universal da igreja, que São José intercede junto de Jesus por todos nós. E eu vou estar meditando com você o Evangelho hoje dentro da liturgia católica, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 até o 24a. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. A geração de Jesus Cristo foi deste modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo. Antes de coabitarem, José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. Andando ele com isso no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. E lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que dela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje dentro da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, estamos comemorando o dia de São José, o padroeiro universal da Igreja. E a nossa geração atual tem muito o que aprender com os gestos de São José. São José é o pai da castidade, né? São José é o pai universal da igreja, como diz, padroeiro universal da igreja. E a direção que o Espírito Santo me concedeu para esta pequena meditação: procuremos sermos justos diante de Deus. E nós precisamos, meu irmão, minha irmã, viver na justiça, viver na verdade de Deus, colocando em prática, a sua palavra, sua lei. E José era um homem justo, temente a Deus e aos seus ensinamentos. Meus irmãos e minhas irmãs, procuremos também viver na lei de Deus e na justiça, na sua verdade e na santidade. E então, a palavra de Deus diz para nós no versículo 18: a geração de Jesus Cristo foi deste modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. O que significa a palavra desposada? Significa que Maria estava noiva ou comprometida legalmente com José. Então estava ali, vivendo, o namoro, a preparação para o casamento, vivendo a castidade. Nossa Senhora também é a mãe da castidade, a mãe da obediência. Então, nós, como homens, nós precisamos nos espelhar a São José. E você aí do outro lado, você mulher, você precisa espelhar também em Nossa Senhora. Então, a palavra desposada significa que Maria estava noiva legalmente com José. E aí, a palavra também vai dizendo para nós, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitar. Então, quer dizer, essa palavra coabitar na Bíblia, ela significa viver juntos na mesma moradia. Então,
Antes de tudo isso acontecer, a Virgem Maria apareceu grávida por obra do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã em Cristo, eu fico imaginando São José, ali naquele momento, quando ele soube da notícia que Maria, sua noiva, estava grávida. Veja o sofrimento de José. Veja ali, tudo preparado, né? Totalmente assim, o enxoval todo preparado, já com toda certeza ali, já preparando para o casamento, e de repente Maria aparece grávida por obra do Espírito Santo. Maria e José, eles eram conhecedores da palavra de Deus. E eles com toda certeza sabiam que isso iria acontecer, mas eles não sabiam o que iria acontecer com eles, porque certamente eles estudavam a lei de Deus lá no Antigo Testamento, aonde na profecia de Isaías dizia, né, que uma virgem iria conceber e daria a luz ao Salvador. Então eu fico imaginando, tudo isso passou na cabeça de José. E aí eu fico pensando no sofrimento de José, né? Veja o sofrimento dele. Mas tudo já estava nos planos de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós também precisamos estarmos atentos aos sinais de Deus para a nossa vida. E aí, meu irmão e minha irmã, a palavra vai dizendo para nós no versículo 19: José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. Então, que sofrimento de São José. Mas com toda certeza, ele resolveu repudiá-la secretamente porque ele queria, com toda certeza, preservar Nossa Senhora. Porque naquele tempo, se uma jovem aparecesse grávida antes do casamento, pela lei da época, ela era apredejada até a morte. Então vejamos bem, José, ele protegeu a Virgem Maria, porque ela estava gerando o Salvador para salvar a humanidade. Meu irmão e minha irmã, então mais uma vez eu volto aqui. Veja o sofrimento de José. Eu tenho certeza que José chorou, que José lamentou, mas tudo já estava nos planos de Deus. E Deus também, meu irmão, minha irmã, ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano de salvação para cada um de nós, pois Jesus, ele veio para salvar, ele veio para nos libertar de todo o pecado. E aí, no versículo 20, meu irmão e minha irmã em Cristo, a palavra vai dizendo para nós: andando ele com isto no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que dela foi concebido é obra do Espírito Santo. Aí eu fico imaginando que tamanha alegria, mas que tamanho espanto de São José. Ali naquele sonho, talvez naquele sonho dramático, naquele sono dramático, naquela noite, de repente, por obra do Espírito Santo, por obra de Deus, Deus mandou um anjo para que falasse através de sonhos para José, para ele não ter receio de Maria, para ele não ter medo, mas para que ele pudesse receber Maria na sua casa. E ele acolheu Maria e acolheu Jesus. E nós também, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos acolher Jesus. Precisamos acolher a vontade de Deus, assim como José acolheu a vontade de Deus. A vontade de Deus para ele, a vontade de Deus também para a Virgem Maria. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós, na nossa geração atual, nós temos muito o que aprender com José e também com Maria, a mãe de Jesus, que é a nossa mãe. E meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus então vai dizendo para nós, no versículo
24. Dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então o anjo disse isso para José. Dará à luz um filho. Então a Virgem Maria dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a Virgem Maria gerou Jesus para salvar cada um de nós, para libertar cada um de nós. E em Jesus, meu irmão, minha irmã, nós temos a certeza da libertação, nós temos a certeza da vitória, pois Deus não nos criou nós para a derrota, Ele criou nós para a vitória, para a bênção. E nós estamos aqui nesse mundo, meu irmão, minha irmã, é porque Deus, ele tem um plano de salvação para cada um de nós. E nós precisamos acolher a vontade de Deus. Assim como José acolheu a vontade de Deus, assim como a Virgem Maria acolheu a vontade de Deus, hoje nós também somos convidados a acolher a vontade de Deus. E muitos não estão acolhendo a vontade de Deus. Acolhe a vontade do mundo, mas não acolhe a vontade de Deus. E nós estamos na quarta semana do tempo da Quaresma. Esse tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. E nós, meu irmão, minha irmã, somos convidados, a partir desse momento, a acolher a vontade de Deus para a nossa vida. Assim como José acolheu a vontade de Deus, assim como a Virgem Maria acolheu a vontade de Deus, que nós também possamos acolher a vontade de Deus para a nossa vida. E meu irmão, minha irmã, e acolher e viver a vontade de Deus para a nossa vida é um desafio muito grande. Para José foi um desafio muito grande. Veja bem, estava ali preparando para o casamento e de repente, por obra de Deus, por obra do Espírito Santo, Maria aparece grávida por obra do Espírito Santo. Veja o sofrimento de José, mas ele não temeu, a partir que o anjo do Senhor apareceu para ele em sonhos, falou para ele em sonhos. Então, nós também nesse mundo de hoje somos convidados a acolher e viver a vontade de Deus. E hoje a maioria da sociedade, da humanidade, até mesmo no meio cristão, não quer acolher a vontade de Deus. Nós estamos aí vivendo um mundo totalmente contrário, né, à vontade de Deus, né? Hoje, a maioria do mundo, a maioria do povo, a maioria também dos que dizem cristãos, não acolhe a vontade de Deus. Não quer acolher a vontade de Deus. E hoje nós somos convidados, a exemplo de José, a exemplo de São José, a exemplo da Virgem Maria, somos convidados a acolher e colocar em prática e viver a vontade de Deus, para que um dia, meu irmão, minha irmã, nós possamos estar lá na glória de Deus, lá no céu, junto com Deus, junto com São José, junto com Nossa Senhora, junto com todos os nossos irmãos e irmãs que nos aguardam lá no céu. Que nós possamos acolher e viver a vontade de Deus aqui neste mundo. E meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos largar hoje, neste momento agora, para vivermos a centralidade do Evangelho, para viver a vontade de Deus. Não tenhamos medo de largar a vida velha e viver uma vida nova com Cristo. E hoje Jesus está dando essa oportunidade para nós. Não vamos deixar para amanhã não, meu irmão, minha irmã. Vamos começar essa vida nova a partir de agora, porque amanhã pode ser muito tarde. Então, que nós possamos dar o nosso sim aqui agora. Assim como José deu o seu sim para Jesus, assim como Nossa Senhora também deu o seu sim para Jesus, para viver a vontade do Pai, viver os seus planos, que nós também possamos dar o nosso sim para Jesus e viver e acolher a vontade de Deus. E, meu irmão, minha irmã, aí também, terminando essa pregação, no versículo 24, ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor. E que nós possamos também fazer a vontade de Deus. E que nós possamos despertarmos do sono e que nós possamos continuar firmes no caminho de Deus. Pois José despertou do sono e fez a vontade do Pai Todo-Poderoso. Que nós possamos também despertar hoje, nesse momento, para fazer a vontade de Deus e seguir os exemplos de São José e também
os exemplos da Virgem Maria. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço para a Rita de Cássia e família lá na cidade de Arapuá, e também para o seu filho John, que fez o aniversário no dia 17 de março. Feliz aniversário, seu filho aí, o John. E o meu muito obrigado a todos vocês de Arapuá, né? E também a todos vocês das cidades vizinhas, das comunidades rurais, nos outros países também, nos outros estados, o meu muito obrigado. E também mandar um alô para o Romeu, família, para a Neida e família, e que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar a todos nós. E mais uma vez eu agradeço o Henrique, que me auxiliou aqui na mesa de som. E assim, meu irmão, minha irmã, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente para juntos estarmos meditando a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.